Olá, esse é mais um vídeo falando do sistema Mogo Gourmet e hoje nós vamos iniciar uma coletânea de vídeos falando sobre análise financeira. E aí, o primeiro procedimento que a gente precisa fazer bem para iniciar o nosso processo de análise financeira é justamente ter o nosso controle de caixa. Fazermos ali as entradas, as saídas e a movimentação desse resultado de valor que o caixa produz. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é entendermos todo o processo que contempla nessa questão do fluxo de caixa: abertura, fechamento e a conferência. Então, observe que na tela inicial eu vou estar entrando com o meu usuário e a minha senha para que a gente possa acessar o PDV e fechar esse primeiro movimento de forma concisa para que a gente possa coletar bem esses resultados. Então, eu vou vir aqui no PDV. É interessante que acompanhe os próximos vídeos para que a sua empresa possa ter um melhor gerenciamento das informações que o Mogo Gourmet vai lhe entregar dentro de todo o fluxo que você já está fazendo no sistema. Então, assim, imaginei que você abre e fecha seu caixa todo dia. Se por algum motivo você está usando aquelas configurações de fechamento, no qual o usuário apenas pega o relatório, né, já vem a impressão com os dados, fique ciente de que você não vai poder manipular esses valores, você fica à mercê ali do funcionário digitar os valores corretos. Então, para que a nossa análise financeira consiga ter êxito, a primeira coisa que você precisa começar a fazer é ter o fechamento do seu caixa com conciliação, a cegos com conciliação, que é a metodologia que nós vamos usar aqui. Então, observe, o meu caixa ele já se encontra aberto, certo? E aqui na nossa movimentação, eu vou mostrar para vocês, nós fizemos ali um fluxo básico. Veja, eu não estou trazendo uma estrutura de valores muito complexa, porque se você entender como funciona o fluxo básico, não importa a quantidade de valores. Se o seu caixa der R$ 1.000 hoje ou R$ 10.000, você vai conseguir entender a lógica de todo o procedimento. Aqui nós iniciamos o caixa com R$ 150. Fizemos algumas vendas, no caso aqui eu fiz uma única venda, perceba pelo número do pedido. Eu fiz um suprimento, e aí, claro, aqui é interessante contextualizar o que seria esse suprimento, né? Eu coloquei aqui o histórico de reposição do troco, porque pode acontecer dentro do seu movimento você ficar sem moedas ou ficar sem valor de troco, e ali você não ter a condição de fazer a troca de cédulas, mas apenas trazer ali uma bolsa de dinheiro, um envelope, que você vai acrescentar no seu caixa. Então, esse aqui é uma simulação, a vinda de um valor externo do caixa para aquele movimento. Eu vou também trazer aqui a tela do suprimento, só para ficar bem didático e claro. Eu digitei aqui uma descrição, coloquei o valor e de onde que eu retirei esse dinheiro, certo? Pode ser tanto do banco, ali fiz ali um saque no banco e trouxe, né? Ou do cofre, né? Vai depender muito de como você está fazendo a sua análise financeira. Entenda, o fluxo de caixa ali do valor que está dentro do seu movimento. Quando eu digo movimento, a gente está falando das suas vendas, certo? Ele, na verdade, é um processo onde você tira o valor de algum lugar, ali do banco, do cofre, alimenta ali a caixa registradora para compor aquele fluxo de venda, né? Um valor ali que você usa para passar troco, na maioria das vezes. Ou para que você faça devidos pagamentos emergenciais sem utilizar o valor das suas vendas, sem mexer no seu faturamento, já que você está usando o faturamento de um outro dia, um saldo de um outro dia, para fazer a abertura do seu caixa. Aqui nós temos o primeiro suprimento que é realizado, que é o de saldo inicial, qual você faz essa movimentação, tira de algum lugar, traz para o seu caixa, e dentro do movimento também posso fazer outros suprimentos. E aqui eu também fiz uma sangria. O interessante é que, se você observar, olha, a sangria que eu fiz de retirada, né, é de R$ 300, e ela foi uma sangria de movimentação, né. Veja, isso aqui não é um pagamento, isso aqui é uma retirada. Por que que eu fiz essa retirada? Porque eu tinha um saldo de abertura de 150, somei com R$ 100 aqui numa venda e tive um suprimento. Então, eu alcancei um saldo aí de 350 e para que esse valor não, né, considerando ali que o valor ficou muito alto, né, para o meu fluxo de caixa ali, na caixa registradora, e aí eu estou transferindo esse valor para uma conta, ou para o cofre, né. Nesse caso aqui, a sangria foi do valor, né, desculpa, a sangria a gente só faz de valor em dinheiro, valor em espécie.
né? Já que eu não consigo movimentar valores do caixa se ainda não chegou na conta ou se ainda não está no fluxo financeiro, né? Cartão, crédito, débito, Pix, esses valores a gente não movimenta pelo caixa. Quando a gente fala de movimentação, de sangria, é do valor em espécie, dinheiro. E aí, o que que acontece? Usando aqui essa lógica, nós temos apenas R$ 50 no nosso caixa. Eu também vou fazer o seguinte, vou fazer aqui um pagamento que eu não tinha feito ainda. Fazer aqui a compra de um gás. E vou dizer que eu estou utilizando aí justamente os R$ 50 que faltava ali daquele meu fluxo para pagar esse fornecedor. Que estou usando o fornecedor padrão e vou utilizar aqui a conta analítica. Vale contextualizar também que essa conta analítica vamos colocar assim, o plano de contas, o centro de custo, que você vai querer analisar futuramente ali no seu fluxo de DRE, o seu agrupamento financeiro, né? Vamos resumir aqui para que você entenda. É a sua pasta ali de valores financeiros de pagamentos que você fez. Tanto é que, se você observar, o sistema, ele sempre, quando você contrata, ele já vem com esse padrão aqui de contas analíticas, ele já vem povoado com essas informações, justamente para dar, né, condição de você manipular os seus valores enquanto você faz esse processo de costume aí do uso do sistema, de uso das operações financeiras no sistema. Aqui um exemplo, eu estou usando aqui o gás, né? Eu estou pagando aqui a compra de um gás, mas eu poderia estar, por exemplo, pagando aqui uma conta de água, pagando um aluguel. Então, veja, eu tenho várias contas analíticas aqui que vão surtir efeito lá no nosso demonstrativo de resultados, vai poder ser fruto de uma análise financeira no contas a pagar, no contas a receber, para que eu possa saber para onde que está indo esse valor ali de faturamento das vendas que eu estou realizando. Então, eu coloquei aqui o gás para que vocês vejam a diferença. Eu vou atualizar e perceba, olha lá, a sangria ela fica diferente desse pagamento que eu acabei de fazer. Então, aqui nós temos um fluxo basicamente aí com as quatro operações básicas ali, né, do meu caixa, que é o saldo inicial, eu fiz vendas, eu fiz um suprimento, fiz uma sangria e fiz um pagamento. Desculpa, eu considerei venda como operação, mas na verdade a venda é uma entrada de valor, né? Devia ser a operação do caixa em si. Então, assim, agora é interessante mostrar também para vocês aqui que eu posso utilizar os filtros para localizar como é que está o meu saldo, né? Vou usar aqui o saldo de dinheiro como exemplo. Veja que ele está constando um saldo zerado. Abri com 150, somei 100 mais 100, deu 350, tirei 300, depois tirei 50. Então, o meu saldo ali de cédulas foi embora. E aí eu posso também verificar as outras formas de pagamento. Só que vocês vão perceber que eu resumi, então eu tenho um saldo de cartão de crédito de 200 e um saldo de débito de 100. Então, também tenho a venda aqui no Pix. Então, nossa movimentação, eu estou zerado em dinheiro, eu tenho um Pix de 100, vendas no crédito de 200 e uma venda ali de débito de R$ 100. Então, assim, esse aqui foi o nosso movimento e eu vou fazer ali o fechamento. Eu vou vir aqui em caixa e vou clicar em fechar. Vou colocar o usuário e senha e observe que eu me deparo nessa tela, né? Novamente, para você que deseja ter uma análise financeira no sistema, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a fazer as movimentações com caixa cegos, ou com caixa com conciliação, né? Ou com caixa que você possa ter certeza de que esses valores vão entrar para o seu financeiro de forma correta. Se você está fechando o caixa, está saindo um relatório onde o usuário não digita nada, esse valor ele pode representar problema para você na sua análise financeira. Porque a pessoa que está digitando pode fazer uma digitação equivocada. Inclusive, é o que nós estamos buscando simular aqui. Em dinheiro, eu vou dizer que eu não tenho nada. Em Pix, eu vou dizer que tenho R$ 100. Em débito, eu deveria ter 200. Desculpa, no crédito, né? Então, eu vou inverter as bandeiras. Eu vou colocar aqui que no débito foi 200 e vou colocar no crédito que foi 100. E no caso aqui, eu não tenho nenhuma conta assinada aqui, ó, nenhum valor no prazo. Apenas para exemplificar, eu vou conferir aqui, só se eu não me equivoquei nos valores, lançamento do caixa, cartão de crédito, isso mesmo, ó, crédito é 200. Então eu vou inverter aqui esses dois movimentos. Novamente eu vou colocar aqui o usuário e senha.
No dinheiro, eu vou digitar aqui que eu tenho um saldo zerado. Pix eu tenho o valor de 100. No débito eu tenho 200. E no crédito eu tenho 100. Muito bem. Esse daqui é o fechamento ali do operador. A pessoa que está ali no caixa fez o fechamento, consultou na máquina de cartão, consultou ali ah, nos comprovantes que ele tem. E aí a forma do fechamento vai muito à mercê de como que você está realizando aí o acordo com o seu colaborador. É interessante que ele possa minimamente ali por meio de um acesso gerencial, né, por meio do desculpe, por meio de um acesso na máquina ou com um gerente, consultar ali esses saldos. E aí, o que que acontece? Essa operação que a gente está realizando aqui é uma simulação de digitação equivocada nas formas de pagamento. Então, quando eu clico aqui em fechar caixa, ele vai perguntar se a gente quer que verificar, né, enviar esse e-mail. É interessante que você sempre envie, apesar de que nós já temos uma configuração para que ele envie automaticamente. Eu deixei aqui na tela, mas porque eu quero mostrar para vocês aqui o relatório que chega no e-mail. Então eu vou clicar aqui em sim, ele vai abrir aqui uma outra tela, né? Deixa eu só esperar ele carregar. Eu quero mostrar tanto esse relatório aqui, que ele vai abrir para vocês, quanto ali o comprovante de fechamento. Então, só lembrando, nós tivemos ali ah, uma digitação equivocada dos nossos valores, né? Então vamos ver como é que ele apurou isso daqui. Ele disse que deu R$ 500 aí de venda. Ah, mas não ficou 400? Ficou, mas eu tive novamente, eu tive uma saída e tive uma sangria também. Então, de venda, teve R$ 500. E eu vou verificar aqui. Saldo em dinheiro 100, Pix 100, o débito ele calculou 100. Opa, mas eu digitei 200. Então, vamos observar aqui mais embaixo, olha, que ele vai dizer os quebras. Aqui ele traz aqui o total de venda por garçom, né? Eu estou usando aqui o usuário, eu não coloquei venda no garçom, fiz só uma venda balcão. Então, veja, de sangria ele entendeu ali R$ 300 foi a saída, né, que nós fizemos, o pagamento foi 50 e nós tivemos um suprimento de 100. Aqui embaixo, ele já vai trazer justamente se teve ou não quebra. Então, perceba, aqui a gente já consegue ter a transparência, né, dos valores que foram digitados pelo usuário para com o sistema. O sistema calculou que ele deveria ter tido R$ 100 de débito e 200 no crédito, mas a pessoa informou que era 200 no débito e R$ 100 no crédito. E aí nós temos uma diferença, 100 positivo aqui e 100 negativo. É interessante essa observação aqui, essa simulação que eu fiz, porque, novamente, ela vai também acontecer em outros casos, no qual ali a pessoa passou um troco errado, ele digitou na máquina uma forma de pagamento e colocou no sistema outra. Então, assim, vai muito de como está acontecendo a movimentação, e aí cabe à pessoa que está conferindo o caixa identificar onde é que foi o furo para que essa nossa análise financeira tenha êxito. A primeira coisa, eu preciso começar a fazer o fechamento correto do meu caixa. Identificar que os valores que eu estou levando para o meu viés financeiro estão corretos. E como eu faço isso? Fazendo com que o usuário digite aquilo que ele realizou ali na operação e depois uma pessoa confira esses valores. Aqui, olha, nós temos a sangria e tem um pagamento, e aqui embaixo eu também tenho ali o pagamento detalhado ali, mostrando a que se refere aquele pagamento que foi descrito ali em cima. Aqui embaixo ele vai trazer, né, se nós tivéssemos a questão ali das bandeiras, nós não colocamos nesse movimento, e as vendas que foram executadas, né? No caso aqui eu vendi 100 águas minerais ali, com gás, deu um valor de R$ 500. Então, assim, percebe, isso aqui já vai chegar de forma automática para vocês no e-mail. E aí, é interessante observar aqui, se está aparecendo aquela mensagem, faça contato com o suporte para que a gente possa fazer a configuração ali para que vá automático esse e-mail. Se você não estiver recebendo esse e-mail ainda e quiser receber, faça contato com o suporte que a gente possa atualizar aí o seu sistema para você começar a receber essas notificações. Então, eu vou voltar aqui, nosso caixa já está fechado e nós vamos ver aqui no nosso histórico de impressão, como é que foi feito ali a impressão. Então, poxa, eu não costumo abrir o e-mail, eu não quero ficar ali à mercê daquele relatório, eu quero ter a impressão mesmo que vá junto com ali o envelope do saldo e os comprovantes. Legal, tá aqui. Quanto que o sistema calculou? 100 no débito, 200 no crédito, 100 no Pix, e quanto que foi declarado. E olha que interessante, mas cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Por quê? Porque a nossa movimentação dentro do fluxo de caixa
disse que não temos mais nenhum dinheiro para entregar no ato do fechamento. Teve vendas em dinheiro? Nós tivemos vendas em dinheiro. Porém, aconteceu ali as movimentações de suprimento, sangria e pagamento, então, no ato do fechamento, nós não temos dinheiro. Esse aqui é o relatório de fechamento do caixa e não o relatório de faturamento. Né? Nessa minha base, eu não configurei o relatório de faturamento, mas eu consigo mostrar para vocês que nós podemos também consultá-lo em outra parte do sistema ou configurar também. Né? Você quer ter ali o controle tanto do relatório de fechamento quanto do relatório de faturamento, que você quer que chegue lá ah, no seu escritório, junto ali do envelope do dinheiro. Pois bem, a gente consegue também estar configurando esses dois relatórios. Esse aqui primeiro é do fechamento do caixa e a gente pode estar configurando o relatório do faturamento, de quanto que teve realmente de vendas. E aí nós vamos chegar naquele valor de R$ 500. E aí, por aqui eu também já consigo mostrar para vocês, olha, consultando aqui o histórico de pagamentos, consigo mostrar justamente esses R$ 500 que o nosso caixa de hoje apurou. Então, olha, veja aqui, ó, R$ 500 foi os 200 no crédito, 100 no débito, de Pix e dinheiro. Beleza? Nós fizemos aqui o processo no PDV. Verificamos o processo de fechamento do caixa, colocamos ali as formas de pagamento e agora a segunda etapa desse processo é nós fazermos justamente a conferência. Então, vamos aqui para o gerencial. Eu vou só expandir aqui a tela para ficar melhor a visualização. E nós vamos aqui, olha, na parte do financeiro, caixa, consulta de caixas. Então, veja, dentro da nossa movimentação, no final ali do expediente foi feito o fechamento. Eu preciso conferir esse caixa no mesmo dia? Não, não necessariamente. Se nós estamos falando de turnos, aí é interessante que você confira, né? Porque em determinado momento você vai precisar passar algum valor para a pessoa que vai abrir o caixa, ou dentro do movimento essa pessoa pode fazer alguma necessidade daquele valor que foi fechado do turno anterior. Então, assim, vai muito da mecânica que a sua empresa funciona, de como que o administrativo financeiro está gerenciando esses valores. Mas é interessante que quanto antes vocês façam essas conferências. Eu vou realizar aqui a conferência e o que eu vou fazer? Aqui não é interessante que eu percorra todos esses relatórios, mas se você não teve contato ainda com essas nomenclaturas sintéticas analíticas, vale a pena a gente parar um pouquinho para explicar. Né? Sintético e analítico são duas formas que o sistema Mogo vai trazer ali os relatórios. A forma sintética é uma síntese, é um resumo, certo? Ali é um apurado geral, é um totalizador, e a forma analítica, né, para que você faça uma análise, você precisa ter os dados. Então, o relatório analítico é justamente um relatório que vai te trazer todos os dados, um embaixo do outro ali, um relatório mais extenso para que você apure qualquer informação que em determinado momento pode ter gerado alguma dúvida. Eu vou trazer aqui esse relatório, mas para mostrar aqui um viés do nosso fechamento. Né? Nós fizemos aqui a abertura de 150, tive um suprimento de 100 dentro do nosso expediente. De suprimentos, ele entendeu como 250. O que significa isso? Quer dizer que entrou o valor de algum lugar, né, ali do banco, do cofre, para o nosso faturamento de caixa e somou 250. Aqui eu tive de vendas, que no caso foi as vendas que eu fiz, no caso os R$ 500. Não tive venda assinada, não tive cortesia, desconto, mas eu tive uma sangria, que foi aquela movimentação de dinheiro. O meu caixa ficou cheio de dinheiro e eu estou levando para um outro lugar. E eu também fiz um pagamento. Então ele entendeu como 350 reais aí de despesas que saíram do caixa. Eu posso estar imprimindo, inclusive ele vai gerar ali uma impressão térmica. E agora, se eu quiser, mas eu quero verificar esses valores aí, eu quero ver tudo o que aconteceu, essas vendas, como é que foi. Então eu posso vir aqui, eh, no movimento analítico e eu consigo verificar também. Inclusive, a gente pode utilizar esse relatório aqui para caso você queira confrontar ali com os comprovantes, saber, né, ele é muito utilizado quando você tem os comprovantes e ali você está estruturando esse processo inicial de conferência de caixa, onde o usuário acaba errando. É típico. Ele digitou na máquina ali débito, né, o cliente passou o cartão, mas no sistema ele acabou colocando no crédito. Então, assim, por aqui você consegue identificar ali no comprovante do cartão, no sistema e fazer aquele compara.
ou ir lá na máquina de cartão, ou ir no site da empresa adquirente aí da máquina que você tem, para verificar ali os saldos. Então, ele vai trazer aqui de forma analítica os dados para que a gente possa identificar. Vai trazer também aqui embaixo os totalizadores, né? Mais uma outra forma de visualizar aqueles dados que a gente viu agora há pouco no relatório simplificado ali, né, o sintético. Então aqui, caso eu quisesse usar um filtro, eu quero ver só o do dinheiro que teve, como é que foi, ele vai trazer os valores. Pois bem, dando seguimento aqui, novamente, eu não vou percorrer todos os relatórios aqui, mas eles vão ter ali, dependendo da situação, você vai precisar de um ou outro para chegar até uma informação, apesar de que eles vão sendo ali levados para a base de faturamento, se teve receita, e ali um relatório específico para que você ache alguma informação. Já falando da conferência em si, e conferência essa que eu posso estar realizando no mesmo dia ou no dia seguinte, e aí o que que acontece? Claro, eu preciso estar com aqueles comprovantes, minimamente com acesso à conta bancária dos cartões, para que a gente consiga conciliar esses recebimentos, né? Veja, eu estou falando de conciliação, mas no sentido de que a venda que foi feita condiz com o que foi lançado no sistema. No segundo momento, no segundo passo desse nosso processo de análise financeira, nós vamos verificar ali como fazer essa compensação bancária aí desses valores. Então, o que que eu vou identificar? O meu saldo em dinheiro que eu recebi condiz? Ah, condiz, eu não recebi nenhum valor em dinheiro. Caso eu queira verificar aqui também, olha, eu posso vir aqui e identificar nos suprimentos que foram feitos, se teve sangrias, ele vai mostrar aqui embaixo, e se teve movimentações, né? No caso aqui teve uma venda de R$ 100 e tivemos ali um pagamento de 50. Caso eu quisesse ali identificar os valores, né? 350 aqui, 300, menos 300 e menos 50. Então, o que que acontece? Eu vou verificar bem aqui, olha, o Pix. Teve algum valor de Pix? Quando eu clico nessa tela nesse campo conferência, ele vai trazer aqui as movimentações a que correspondem esse campo. Então, novamente, se no seu sistema não está configurado para aparecer a conferência, ou se a conferência está aparecendo resumida, faça contato com o nosso suporte que a gente tem ali uma configuração para esse fechamento, que é o fechamento aí analítico para você ter acesso a essa tela das movimentações. E aí eu vou conferir. Eu vi e identifiquei que realmente temos esse valor de R$ 100. Ele está falando aqui, olha, o seguinte, ao conferir esse pagamento, você irá substituir os valores digitados manualmente para Pix, né? Por quê? Porque eu cliquei aqui dentro, então ele já entendeu que eu queria digitar, né? Então basta você clicar aqui sem digitar sem clicar no campo que ele vai conferir. Eu vou clicar aqui em sim para ele inserir. No débito eu vou fazer a mesma coisa. Só que olha que interessante. Vamos entender aqui essa situação. O sistema disse que foi passado R$ 100, só que o operador disse que foi 200. E aí o sistema encontrou uma diferença de 100. Em contrapartida, no crédito, mesma coisa. Eu tenho aqui 200, o sistema computou 200, o operador disse que foi 100 e teve uma diferença de 100. Claro que aqui eu tenho uma movimentação só em cada forma de pagamento, uma movimentação no débito, outra movimentação no crédito. Se eu tivesse mais de um, e mesmo assim tivéssemos ali essa diferença, que costuma acontecer de um valor estar positivo e uma igual soma está negativa na outra forma de pagamento, basta que eu localize qual é a forma de pagamento ali que eu julgo estar equivocada por parte do sistema ou por parte do usuário. Eu vou simular aqui que foi o usuário que colocou errado no sistema esse valor. Por isso que eu digo, quando eu digo por parte do sistema, me refiro ao que o sistema computou pela inserção do usuário, né? Não estou falando que o sistema está equivocado aqui em algum momento, mas que o usuário digitou equivocadamente ali a forma de pagamento errada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nesse crédito, alterar e vou levá-lo para débito. E a mesma coisa eu vou fazer aqui no nosso débito, já que os R$ 100, ao invés de ser débito, é no crédito. O que aconteceu ali é uma troca de forma de pagamento, e aí o sistema já vai apurar que na hora que eu conferir aqui os valores, ele já vai fazer ali a troca, já que entende-se que o que o usuário colocou por final é a forma correta, porque eu já conferi no meu banco, já conferi na máquina de cartão, no relatório. E aí eu vou vir aqui no valor da assinada, que não tem nenhum valor, então tá ok.
Perceba que ele já vai reconhecer aqui o subtotal do sistema, do operador e da nossa conferência. Pode acontecer casos onde a nossa conferência dá diferente do saldo do operador ou do saldo do sistema. Não tem problema, que o valor que vai entrar para o nosso fluxo financeiro é esse daqui de conferência. Então, eu vou finalizar aqui a conferência e eu também vou imprimir para mostrar para vocês aqui como é que fica no nosso comprovante da térmica. Existe valores zerados, deseja continuar. Ele aqui, esse aqui é um alerta para que a gente observe que por algum momento pode ser que eu tenha deixado passar alguma forma de pagamento, então ele está avisando, olha, tem valores zerados ali. No dinheiro está zerado e no assinado está zerado. Então, por isso que ele me notificou. Então, eu vou finalizar de novo. Deseja imprimir? Sim. Eu vou continuar. E aí fizemos esse fechamento. Eu vou vir aqui no PDV para mostrar como é que ficou aqui. Relatórios, histórico de impressão. E aí ele vai trazer já o saldo, o recebimento, o total, as vendas que nós fizemos e já tudo certinho ali da nossa movimentação. Percebe que o débito já está no lugar certo e o crédito está no lugar certo também. Ok? Muito bom. Pessoal, esse primeiro momento foi para que nós fizéssemos ali um apurado desse start para o nosso controle de análise financeira, que é para que nós tenhamos um controle assertivo financeiro, a gente precisa começar primeiro movimentando bem os valores do caixa, certo? Para a lição de casa de vocês, aí é interessante que vocês percorram alguns relatórios financeiros, vejam se esses valores estão batendo, então eles estão aqui na tela de relatórios. Eu posso estar verificando aqui o caixa por período, revisitar aquela nossa movimentação do caixa sintético, e ali eu vou revisitar aqui aqueles valores. Posso estar verificando aqui também os lançamentos do caixa que teve, se teve suprimento, se teve sangria, né? Olha aqui, ó, eu vou colocar aqui, e aí ele vai mostrar, olha lá, se teve pagamento, como é que foi. Então, assim, o meu caixa abriu com 150, 100. Então, aqui são os relatórios que a gente pode analisar ali para ver aquele fluxo de caixa. Também posso vir aqui no nosso financeiro e nas movimentações, verificar também como é que ficou ali aquela movimentação dos valores. Então, veja, houve um crédito, deixa eu começar por aqui, ó. Pronto. Houve a conferência ali no caixa que eu fechei. Então começa a nossa movimentação, ela começa aqui. A saída dos 150. Saiu R$ 150 do cofre, porque eu fiz a abertura lá naquele caixa. Em dado momento, eu fiz um suprimento, tirei também do cofre R$ 100. Depois, eu realizei uma sangria lá no caixa. Então, para o cofre, ele entra com um valor de crédito. E, por último, nós fizemos também ali o nosso fechamento. Deu R$ 400, né, que foi ali aquela movimentação, aquela conferência que nós fizemos, ele veio para o cofre. Esse procedimento que eu estou realizando é um procedimento simplificado de análise financeira. Porque se nós formos ao pé da letra, esses R$ 400, ele não deveria estar aqui, né? Mas o saldo em dinheiro está aqui, que no caso nesse caso não teria saldo de dinheiro, mas os cartões deveriam estar em outra conta bancária, no caso o banco, né? Digamos que eu estou utilizando ali a adquirente X, uma máquina X, e eu quero levar esse dinheiro para lá. Então, aqui é uma forma simplificada de eu fazer o uso dos valores. Novamente, eu também não estou tirando as taxas de cartão. Então, antes mesmo que você comece a fazer todo um controle mais apurado, você precisa começar a fazer as movimentações bem. Então, comece conferindo bem o seu caixa. Verifique se as movimentações dos seus valores que aconteceu no fluxo de venda estão batendo com os fechamentos. Esse é o primeiro passo que você precisa fazer para ter uma boa análise de caixa. Espero que vocês tenham gostado dessa perspectiva que nós estamos trazendo e continue nessa jornada para que nós possamos alcançar êxito na nossa análise financeira. Até mais!